Bom dia a todos e todas. Solicitamos a todos que ocupem seus assentos e que seus telefones celulares permaneçam no modo silencioso durante o encontro. É vedada a entrada no auditório com alimentos e bebidas e também não serão permitidas filmagens e fotos dos materiais de apresentação dos especialistas. Sobre o tema, a educação inclusiva e o conhecimento inclusivo. Convidamos a especialista, senhora Letícia Monteiro. Pode ir lá. Que também vai representar a sua orientadora e professora da UF, Tatiana Dawes. Para começar, eu queria falar que, assim, a gente sabe que existe dificuldade, que o ensino dos surdos enfrenta alguns obstáculos, mas é preciso que haja inclusão. Muitos autores falam sobre isso, que os surdos precisam e têm os direitos, têm os mesmos direitos dos ouvintes e precisa ser garantido esse direito. Né? E aonde começa a inclusão? Principalmente dentro da escola, porque na escola que vai ter os alunos surdos, os alunos ouvintes, o cego, o autista, diferentes tipos de aluno, e é dentro da escola que vai ter esse contato, então a inclusão precisa começar dentro da escola. Alguns autores falam sobre o que é didática flexível. Né? O que seria isso? É a criação de metodologias focadas no ensino do surdo, né? Adaptações de atividades com foco no surdo. Não é você fazer uma atividade para o ouvinte e o surdo entrar no meio. Você precisa ter uma metodologia e precisa criar uma metodologia para o ensino para aquele aluno surdo. Sobre o ensino de ciências, hoje em dia, no mundo, o conhecimento científico e tecnológico é muito valorizado. E os alunos precisam dessa formação científica para se tornar um cidadão crítico. Né? E o ensino de ciências, é claro que você acaba aprendendo ciências também fora da escola, em casa, ou vendo televisão, na internet, mas o principal é dentro da escola, com os professores de ciências, com os professores de biologia. E existem alguns desafios, principalmente com relação à linguagem científica, porque existem termos científicos que não têm sinal, então acaba sendo difícil de passar aquele conteúdo para o aluno. Mas é preciso você manter o conteúdo, mas tentar criar alternativas, adaptações, explicar melhor, ou mostrar uma imagem, mostrar um vídeo, para aquela criança conseguir também absorver aquele conteúdo e fazer sentido para ele. Né? O que esse autor afirma sobre alfabetização científica. O aluno precisa ter uma alfabetização científica, e essa alfabetização científica é uma forma de inclusão social daquele aluno também. As oficinas pedagógicas, né? São atividades práticas e de experimentação. E qual a importância dessas oficinas? Elas são atividades que priorizam o visoespacial. E para o aluno surdo, o visual é fundamental. Né? São atividades dinâmicas, onde tem participação. O aluno não fica só sentado ouvindo você falar, o aluno participa, o aluno pergunta, interage entre eles e com o professor. E essas atividades estimulam a criatividade do aluno e a curiosidade em saber mais, em procurar, se interessam mais sobre aquele assunto quando eles participam, quando eles fazem também, né? Quando botam a mão na massa na atividade. E tudo isso gera uma aprendizagem significativa para aquele aluno, porque ele começa a entender, ele começa a se apropriar do conhecimento científico. O porquê dessas atividades? Né? Qual foi a justificativa de fazer essas atividades? Foram alternativas para o ensino do surdo, visão da educação inclusiva para quebrar as barreiras do preconceito, né? E a necessidade de levar esse conhecimento científico, não só para esses alunos, mas para toda a sociedade, porque é um conhecimento importante, muito valorizado hoje em dia, e a criança precisa saber também. O objetivo geral foi fazer oficinas lúdicas pedagógicas em Libras sobre o corpo humano, né, para adolescentes e crianças surdas, de um projeto que acontece na Universidade Federal Fluminense, porque eu fiz essa atividade na UF. E a gente recebe crianças surdas num projeto social de extensão. E essas atividades foram feitas com essas crianças. Objetivos específicos, né? Foi a elaboração de metodologias alternativas com foco na atividade visogestuais, para estimular a aprendizagem significativa dos alunos, propor oficinas sobre o corpo humano para explicar como funciona o corpo humano,
né, aplicar essas oficinas, como eu já falei, nesse projeto social, que o nome do projeto é o Ensino de Surdos sob a Perspectiva Bilíngue, que acontece na Universidade Federal Fluminense. Analisar o rendimento e o aprendizado das crianças durante e após as oficinas. E refletir sobre o uso do português como segunda língua, porque, além das atividades práticas, a gente também fez um questionário com as perguntas relacionadas ao tema. Então, assim, eles responderam em Libras durante a atividade, depois responderam em português. A metodologia. Foram elaboradas 3 oficinas com o tema do corpo humano. Elas foram divididas em 4 dias, porque a primeira oficina foi em 2 dias. O público-alvo foram as crianças do projeto, que tinham entre 10 e 20 anos. E as atividades aconteceram terça e sexta-feira, no horário da aula do projeto. Tá. A primeira oficina recebe o nome de Conhecendo o Sistema Respiratório e a Criação de um Modelo Didático, onde, no primeiro dia, foi abordada a respiração dos seres humanos e, no segundo dia, a respiração dos outros seres vivos, né, dos animais, das plantas, como respiram, se respiram igual ou diferente da gente. O segundo dia de oficina foi uma visita ao Laboratório de Ciências da faculdade, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um laboratório, um ambiente onde se faz ciência. E a terceira oficina foi sobre o coração, o sistema circulatório. Eu acho assim, o principal, antes de começar, é reforçar que você precisa, que a criança já sabe alguma coisa. Você não pode partir do pressuposto que você vai ensinar tudo. A criança tem um conhecimento já que ela trouxe de casa, que ela trouxe da vida. Então, é importante você prestar atenção nos conhecimentos prévios deles. É claro que, se tiver alguma coisa errada, você vai ajudar ele a reconstruir aquele conhecimento, nunca dizer que está completamente errado, porque você já desestimula a criança a querer aprender. Então, teve uma participação muito boa dos alunos durante a oficina, eles se interessaram, eles gostaram de participar. O modelo didático que foi criado é aquele da foto, que foi uma representação do sistema respiratório de feltro, onde eles colaram o órgão no local certo e junto com o nome do órgão, para a palavra também ter um significado. Porque, se você falar só a palavra pulmão, não significa nada. Agora, se você mostrar a imagem, se você mostrar um modelo, eles, né, aprendem muito melhor. Então, teve os questionários respondidos, como eu já falei anteriormente, e a visita no laboratório. Tá. Esse foi o primeiro dia de oficina. A gente começou a atividade sempre mostrando imagem, vídeo. E, nesse primeiro dia, para começar a atividade, eu coloquei só a palavra respiração. E perguntei o que significava aquilo, se eles conheciam aquela palavra. A maioria falou que não conhecia. Depois que eu mostrei a imagem do pulmão, a imagem de uma pessoa respirando, eles reconheceram. Então, a palavra sozinha não tinha significado. Precisava da imagem, precisava de um vídeo para aquilo fazer sentido. Então, não adianta você jogar um monte de palavra para a criança surda se você não der uma imagem, se você não fizer aquilo ter um significado para ele. Essa foi a primeira turma, foram 2 turmas. A mesma coisa aconteceu com a segunda turma. A maioria não conhecia a palavra respiração, só reconheceram quando viram as imagens. E esse é o modelo que eles fizeram. Foi quase uma brincadeira, porque eles competiram quem ia acertar mais, quem sabia o nome, né? Então, foi uma atividade que eles puderam também participar. O modelo. O segundo dia foi sobre a respiração dos outros seres vivos. Quando eu perguntei se as árvores respiravam, a maioria... Teve um aluno que falou que não respirava. Aí eu perguntei por que não. Aí ele, porque a árvore não tem nariz. Que eles associaram com como é nosso corpo, né? Que a gente tem nariz, então a gente respira pelo nariz. A árvore não tem, então ela não respira. Aí, com isso, eu levei um vídeo mostrando a árvore crescendo, desde a sementinha que você planta, precisa de água, precisa de sol, e vai crescendo, que a respiração é pela folha. Né? Falei sobre os estômatos, apesar de ser meio abstrato, alguns conseguiram entender o que era o estômago. E a mesma coisa com os outros animais. Como o peixe respira? Né? O peixe respira dentro da água. O que eram as brancas? Por que eles respiram diferente da gente? Então, tudo isso através de imagem, através de vídeos, para eles poderem conseguir absorver aquele conteúdo todo. Isso aí foi a visita no laboratório. Eles adoraram conhecer o laboratório, tiveram a oportunidade de ver lâminas, até de estômato. Eu mostrei lâmina de estômato para eles, para mostrar o que era um estômato. Eles também usaram lupa. O laboratório tinha várias coleções de insetos, então eles pegaram aqueles insetos e botaram na lupa, e alguns falavam que estava vendo grande, então eles estavam gostando de ver as coisas com mais detalhe.
A gente também pegou algumas flores e botou na lupa, e eles puderam ver as estruturas pequenininhas, com melhor, né? E esse modelo que eu trouxe aqui é o modelo do corpo humano, também é do laboratório, eles me emprestaram para trazer aqui hoje, onde eu pude explicar para as crianças melhor aonde está cada órgão, qual é a função de cada órgão, como é o nosso corpo por dentro, né? Porque sem você mostrar, fica só no abstrato. Então, precisa mostrar. E o modelo também serve para tirar algumas dúvidas, porque tinha alguns alunos que estavam confundindo os sistemas. Alguns achavam que o sistema respiratório era igual ao digestório. A comida que você comia também ia para o pulmão. Aí, mostrar o modelo, você fala, não, são caminhos diferentes. O ar entra no pulmão, a comida vai para o esôfago, para o estômago, depois vai para o intestino. E explicar qual é a diferença do intestino grosso para o delgado, o que o intestino grosso faz, qual é a função. Então, o uso do modelo foi muito importante nessa atividade de você explicar melhor e tirar essas dúvidas, essas confusões que eles estavam fazendo com o funcionamento do nosso corpo. Essa atividade que a gente fez foi quando eles tiveram a oportunidade deles mesmos criarem os modelos deles de sistemas respiratórios. Porque é claro que a gente levar no laboratório, mostrar os modelos, é muito bom, é importante, mas eles fazerem também é importante, porque eles botam na prática o que eles estavam aprendendo. Então, assim, o balão azul era o diafragma. O que serve o diafragma? Para que funciona o diafragma? Os balões roxos eram os pulmões. Então, assim, fazendo o modelo, eles conseguiram também botar na prática o que eles estavam aprendendo sobre o sistema. As duas turmas fizeram as mesmas atividades no laboratório e nas oficinas gerais. Essa atividade também foi feita no laboratório, onde a gente fez uma atividade relacionada ao fôlego, né? O que é o fôlego? Quanto cabe de ar dentro do pulmão? E foi uma brincadeira, uma competição de quem conseguia expulsar mais água da garrafa, teria mais fôlego, né? Então, alguns alunos cansavam muito rápido, não conseguiam expulsar água, outros conseguiram, e foi uma brincadeira, como se fosse uma atividade para eles aprenderem brincando também. A terceira e última oficina foi com relação ao coração, né? Eu já comecei a atividade perguntando qual era a função do coração, por que eles achavam que o coração servia, né? E uma aluna me respondeu aquela frase: bate rápido, correndo, precisa parar, descansar, beber água, coração bate normal. Então, nessa resposta dela, o que a gente consegue entender? Que ela está fazendo a associação do batimento cardíaco com a atividade física. E quando a gente está fazendo atividade física, o coração acelera. E por que acelera? Porque a circulação sanguínea aumenta. Então, você consegue, através do que eles já sabiam, você trabalhar outros conceitos da biologia, você explicar melhor no dia a dia deles. A gente falou sobre atividade física, falou sobre doenças do coração, do cigarro e de outras coisas que você pode abordar um monte de assunto numa única atividade. E para fazer essas atividades, também usei outros modelos de coração, além desse aqui que eu trouxe, tem os outros ali que depois eu mostro para vocês, que também foi cedido pelo laboratório, que tem um modelo do pulmão, modelo de coração, modelo de fígado, de alguns órgãos separados, onde a gente podia também falar que os órgãos também trabalham juntos, né? Que o corpo está todo ligado, né? O coração e o pulmão estão ligados, o ar que entra no pulmão vai para o coração também, o sangue do coração circula pelo corpo inteiro. Então, é muito importante o modelo por isso, porque você consegue tornar visual aquele conteúdo que parecia muito abstrato. E sempre com imagens, com vídeos, para mostrar como é por dentro e como funciona. Então, para finalizar, esse trabalho, assim, por que eu escolhi o corpo humano? Eu acompanhei essas crianças durante 1 ano e meio, que eu participava do projeto como voluntária. Aí eu fiz a minha monografia em cima deles, e eu sentia que eles tinham muita dificuldade com o corpo humano, com a ciência. Então, assim, eu achei importante fazer uma atividade de um assunto que eles queriam aprender e tinham essa defasagem, né? Então, por isso foi essa tentativa de esclarecer algumas coisas e explicar para eles o funcionamento do nosso corpo. Então, foi a alternativa de criar essas oficinas interativas, para levar o conhecimento científico em Libras, porque as aulas foram sempre ministradas em Libras para eles, valorizando o viso espacial e tornando a aprendizagem significativa, aquilo fazendo sentido para eles. É importante que os professores, tanto das escolas quanto de projetos sociais e
afins saibam Libras e conheçam um pouco da cultura surda, conheçam um pouco daquele aluno, porque se você não conhecer, você acaba deixando de lado. Então, você precisa também buscar se informar, buscar saber, fazer um curso de Libras, tentar conhecer aquele aluno para você conseguir participar e que o aluno também participe. Os alunos mostraram bastante interesse durante as oficinas, né? A gente pôde perceber que a maior dificuldade deles foi com relação aos questionários em português, porque quando você perguntava qual era a função do coração em Libras, eles respondiam. Quando você perguntava como era a respiração em Libras, eles respondiam. Quando você pedia para escrever, aí eles tinham dificuldade. E perguntavam como é que soletrava aquela palavra, que tinham esquecido aquele nome, mas em Libras eles estavam respondendo. Então, isso significa o quê? Que o conhecimento científico, eles estavam entendendo, isso foi passado. A maior dificuldade era com a escrita. Então, eles têm total capacidade de aprender o conhecimento científico e também de outras áreas, né? E a maior lacuna deles é com a falta de comunicação, porque, às vezes, muitos professores acabam, por N motivos, não se interessando em aprender a Libras e acaba que o aluno não tem aquele conhecimento, às vezes não porque ele não quer, mas porque tem falta de comunicação. E eu espero que esse projeto também sirva para influenciar que outras pesquisas, não só na área da ciência, mas das outras áreas, aconteçam, né? Para que o aluno surdo tenha acesso a esse conhecimento que é fundamental. E é isso, eu agradeço. Bom, eu trouxe esse modelo, que foi um modelo que a gente usou lá no laboratório. Ele abre e mostra todos os órgãos, vocês podem ver e olhar. Eu ia propor uma atividade, a mesma que eu fiz com as crianças, de vocês criarem o modelo de vocês, sistema respiratório. Mas, como tem muita gente, eu tenho pouco material, eu ia pedir para vocês se dividirem em grupos para fazer. E eu também trouxe o modelo de feltro, para vocês verem como é que foi e para vocês também poderem brincar ou jogar e, se quiser, participar do projeto. Quem quer participar da confecção do modelo de garrafa PET, para se dividir em grupo, eu tenho 6 garrafas, aí seriam 6 grupos para participar da garrafa. Pode também um grupo quiser olhar os modelos, tem esse, vou trazer os outros, e um outro grupo para fazer a atividade do feltro, do modelo de feltro. Aí vocês podem se dividir por afinidade ou pelo que cada um quer fazer. E, no mínimo, 6 ou 7 grupos. Pode. Quem quiser participar da atividade de garrafa PET, fica para o lado de cá. E quem quiser fazer atividade com feltro, fica para o lado de cá. Que é mais fácil. Pegar o material para vocês, tá? Aí eu peço para já se formarem os grupos, porque eu já vou distribuindo tudo.
mesmo peguei a mão dele e coloquei no meu coração, no meu peito. E ele sentiu esse batimento. Ele falou assim, é verdade, o coração está batendo. Se o coração não estiver batendo, você está morto, né? O avô dele que morreu, porque o coração dele parou, então ele veio a falecer. Aí ele falou, entendeu mais ou menos como é que funcionava. E a gente foi debatendo sobre isso. E a Letícia mostrou o vídeo no YouTube, mostrou um vídeo no YouTube sobre o coração, como que é esse processo interno, né? Como que é feito isso internamente no corpo humano. E ela mostrou também um modelo de um corpo humano. E mostrou e fez essa comparação com o vídeo. E o menino, a gente começou a debater sobre isso e ele não acreditava. Ele demorou um pouco para conseguir entender claramente o que nós estávamos falando sobre o coração, que o coração é a vida, né, que faz parte do corpo. E isso acontece que às vezes falta uma comunicação na família e às vezes ele não consegue ter essa interação e a família não explica para ele exatamente o que significa aquilo. Então ele acaba não absorvendo essas informações. Então falta essa responsabilidade na família de acompanhar. E às vezes a família acusa a escola, né? Que a escola tem culpa, que o aluno não tem conhecimento. Culpa a escola, que o aluno não sabe. Mas, na verdade, por faltar sinais em libras, ter esse conceito para ele conseguir entender o contexto daquilo e as crianças conseguirem entender claramente o que significa o corpo humano, terem um intérprete para auxiliar através da língua de sinais, essa área científica, é difícil se ele não tiver esse apoio. A família não tem culpa, às vezes a escola não tem culpa, mas precisa mudar essa realidade do surdo, das crianças surdas. O pensamento do futuro, como é que a gente vai pensar? Porque é muito importante ter essa adaptação dos materiais didáticos. É importantíssimo, porque o surdo ele é visual, ele vai achar uma referência através da visão, através do que ele está vendo ali naquele lugar. E a Letícia, ela tem esse projeto que essa ideia que ela teve, ela mesma teve, tá? Essa ideia. Ela mesma despertou isso. Então, é maravilhoso. É para buscar esse entendimento claro dos surdos. Sempre trabalhar junto usando o português e também a língua de sinais, a Libras. Nunca só focar na língua de sinais e nem só no português, mas nas duas línguas, para ter essa interação e esse ambiente bilíngue. Esse trabalho extensivo, né? Esse ambiente bilíngue, não ter essa separação. É importante, é um desafio, né? Porque essa criança surda, esse aluno, depois que ele entrar nesse meio acadêmico, é importante que ele aprenda, que ele tenha essa interação, que esse ensino chegue até ele. O aluno surdo tendo essa interação, ele vai adquirir certamente conhecimento científico. É uma troca, né? É importantíssimo isso, né? A gente refletir sobre isso. Pode falar. Acho que ele está fazendo um bimodal. Pode fazer em língua de sinais, desculpa. Essa atividade, às vezes o intérprete, obrigado. Às vezes o intérprete ele faz diafragma. Mas será que igual eu ali eu falei mais para cá. Aí a mulher me corrigiu, não, para lá. Então às vezes ela tem essa deficiência, né? Porque o professor explica, aí o intérprete é impossível ele conhecer todas as matérias, né, as disciplinas. Então, é muito difícil. Com esse material, ajuda muito, porque o intérprete, o que ele vai fazer? O intérprete aproveita, observa onde é, e quando ele for sinalizar, vai ajudar.
Porque ele vai, então aqui, aqui, aqui. Às vezes não tem o sinal, como você falou, mas se o intérprete já viu onde é, ele pode fazer o uso e contextualizar. Fica muito melhor. Só uma opinião assim, que eu achei que o tema não está assim, combinando 100% com isso, porque parece que a característica dessa atividade seria a adequação de material didático. E quando eu li o tema, eu imaginei que era falando sobre pesquisa de autores, porque falou material científico. Então, foi só um ponto assim que eu acho que poderia melhorar. Poderia no tema, não sei, mas já está pronto, né? Mas o tema, quando eu li, eu imaginei que era um artigo, era uma pesquisa sobre outros autores, falando sobre o tema de inclusão, falando sobre o tema de acessibilidade. Mas, agora vendo, eu percebi que um tema seria mais de material adequado. Na minha monografia, é claro que teve a parte teórica, que eu abordei outros autores que falavam um pouco sobre adaptação ou sobre materiais adaptados, né? Que existem muito poucos materiais adaptados. Não só para surdo, mas para a maioria dos outros, para cego, para a maioria dos outros alunos também tem muito pouco material. Para o resumo, acabou que acho que o título não condiz com o que foi, né? Porque acabou que eu acho que eu resumi muito e não foi exatamente o que eu fiz lá, porque na parte da monografia teve a parte teórica, que eu abordei alguns autores que falavam, que pesquisavam sobre, né? Na apresentação eu citei até alguns que falavam sobre experimentação ou sobre criação de material didático, né? E esse foi uma criação desse modelo e um experimento, né, da criação do modelo também. Mas obrigada. Eu acho que o tema principal do teu trabalho foi o foco nesse material adequado ou foi o foco nos autores, na pesquisa que tu fizeste? Não, tá certo. Então, assim, aquele ali é o modelo do corpo humano inteiro, ele abre e mostra todos os órgãos por dentro, né? Esses aqui são os menores, que também são alguns órgãos. Em especial, como eu trabalhei o sistema circulatório e o coração, eu usei esses aqui também com os alunos. Aí vocês podem mexer, do laboratório lá da faculdade que eles emprestaram. Eu vou pegar o grandão para mostrar. Tem a página do projeto? Tem. Eu não sei o nome que tá, porque eu não trabalho na parte da internet. Mas eu sei que tem o projeto, tem no Facebook também. Como tem inscrição de voluntário, porque se quiser trabalhar, que é voluntário. E eu divulgo. É o nome do projeto, o Facebook, Ensino de Surdo sob Perspectiva Bilíngue, aí você vai achar a página. A gente tem um site que pode se inscrever tanto no evento, que vai ter em novembro, quanto como voluntário do projeto em si. Seria interessante, não sei se você fez, mas assim, fazer aquele diagnóstico antes de explicar. Eles assim, por exemplo, fazia uma avaliação com eles e tal, e depois de fazer as atividades, fazer o diagnóstico de novo, né? Esse tipo seria uma prova, por exemplo. Não. Então, eu não dou para mostrar tudo ali, mas na monografia a gente fez isso, porque eu perguntei o que eles sabiam sobre o assunto, aí depois eu introduzi o assunto, mas aí foi só falado, né? E no final de tudo eu passei um questionário para saber se eles conseguiam passar para o português, na escrita, que eles estavam aprendendo. Aí que foi a maior dificuldade, porque se você pedia para explicar em Libras, eles sabiam tudo, entendiam tudo, como funcionava, qual é a função, por que o pulmão é importante, não sei o quê. Você pedia para escrever, aí ficavam só letra, esqueci, é difícil, né? Então... Isso é um registro muito importante do nosso trabalho, que ele mostra exatamente que precisa de mais eventos como esse.
No projeto, assim, como não deu para mostrar tudo, a gente fez um gráfico de assim, o que cada um respondeu. Então, assim, tinha alguns que respondiam, a pergunta era por que é importante, respondiam sim. Então, assim, eles não estavam entendendo o que estava sendo perguntado, né? Porque o porquê não é para você responder sim ou não, é para você explicar, né? Então, assim, aquela palavra ou aquela frase, eles não estavam conseguindo interpretar. Se você fazia em Libras, aí eles respondiam. Então, a gente teve essa noção da dificuldade que eles estavam em interpretar e que é importante trabalhar essa questão porque nas escolas, infelizmente, é só prova, né? Não tem ainda prova oral ou alguma coisa assim, que para o aluno surdo seria até o ideal, eles podiam responder na língua deles, né? Mas é sempre escrito, 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 e eles têm essa dificuldade com o português muito grande. Nossa forma de conseguir que saia do português escrito ali, né? É mostrando Outros? Sim, verdade. Ela quer falar. Você conseguiu divulgar assim, para os seus colegas de biologia sobre... Porque assim, a gente sabe que no seu caso foi, assim, foi uma benção, uma dádiva que você procurou, não sei, os Libras e teve a orientação dela, então conseguiu trilhar esse caminho alternativo e ideal. Mas assim, os outros, você conseguiu compartilhar com a sua turma ou você está se inscrevendo em eventos de professores da área de biologia e de ciências para divulgar, porque é isso que a gente realmente está precisando para os professores, né? Porque eu sou pedagoga, bem ou mal, a gente na pedagogia também não houve muita coisa não, também na minha formação foi bem falha, mas assim, na licenciatura parece que ainda é menos ainda, então é importante essa divulgação e às vezes até assim, não sei, também como ele falou, essa questão da educação inclusiva, assim, até acredito que muitos professores, às vezes só de ver educação inclusiva já tem alguns que já se afastam, porque principalmente assim, tem uma... Às vezes tem medo, às vezes tem até medo, receio, mas, assim, sei tem um lá. debate teórico muito forte, se o surdo deve estar na educação inclusiva ou deve estar na escola para surdo. Então, muita gente que vê educação inclusiva já fala, não me interessa, porque não é essa a bandeira política e linguística que eu defendo de educação. Então, às vezes, assim, tirar isso do título traria mais público, por exemplo, para cá e teria não sei, seria até mais interessante para chamar mais pessoas, né, e ter um debate mais... Então, na faculdade, na licenciatura tem Libras como obrigatória. Então, assim, eu conheci Libras na faculdade, tipo, há 2 anos atrás. Mas não é aí, não é nada quase, né? Que 30 horas não é nada. Mas aí eu busquei, eu me interessei, eu encontrei com a Tati, falei, Tati, me orienta, eu quero fazer. E, assim, lá na faculdade eu acho que é bem divulgada a questão, assim, tem muito no projeto, tem gente de vários cursos, então um acaba no boca a boca falando, né? Sempre tem cartazes espalhados sobre esse projeto das crianças. Tem outro projeto lá da faculdade também, que é o Spread, que também é da UF. Então, assim, acaba tendo, não sei se em outros lugares assim, mas ali acaba tendo essa divulgação. E no meu curso, eu vejo muita gente da biologia se interessada. Porque eu me formei ano passado e eu comecei a fazer bacharel, né, que eu tinha feito licenciatura primeiro. E eu vejo agora que tem umas 3 ou 4 alunos da biologia já no projeto com a Tati. Já tem 2 monografias, que eu falei, uma sobre reciclagem, outra sobre micro-organismos, que vieram depois de mim. Então, assim, eu sei que está tendo uma procura grande na área da biologia, mas também acho que em outras áreas, mas é claro que precisa ser muito mais divulgado e muito mais, assim, a gente sempre quando vai no evento, a gente divulga, quando tem alguma coisa na faculdade, a gente divulga, ou às vezes no boca a boca, sempre para poder mostrar o que a gente está fazendo, né? Porque é uma coisa que é fácil de fazer, né? Porque o modelo de feltro é muito fácil, você compra feltro e faz. Eu fiz em casa, né? Você faz o modelo. E tudo bem, esses daqui é do laboratório, é um pouco mais difícil de você conseguir. Mas o da garrafa PET, o feltro, é muito fácil de fazer e com o vídeo que você vê na internet, você consegue passar o conteúdo. E de uma forma que o aluno consegue entender, porque é visual. Eu achei interessante porque
uma faculdade, eu esqueci o nome, mas tem um intérprete, né, um amigo meu. E tem a surda que estuda junto lá. Eu esqueci a disciplina, o curso, não lembro. Mas o intérprete, ele usou uma estratégia lá na disciplina. O intérprete, ele usou imagem. Tipo, usou material igual, mais ou menos igual. E os alunos, eles viram e copiaram o intérprete. E falaram, ó, professor, nossa, muito interessante o material, importante. Por quê? Ouvinte surdo, se tem imagem, é melhor para o conhecimento. Isso daqui, nossa, foi maravilhoso, foi incrível. Sim, bem melhor. Só para complementar, parabéns, obrigado, agradeço. Só para complementar, eu sou professora de Libras da UF, e em todos os cursos de licenciatura nós temos também a Libras como optativa. Muitos alunos, diferentes cursos, me procuram, são interessados em participar do projeto. Eu fico feliz por isso, porque eu acho que a Libras tem um potencial enorme para todos os cursos, ok? Acredito que vocês concordem comigo. E a maioria dos alunos me procuram, e a maioria dos alunos que me procuram são da biologia, são do curso de pedagogia. A maioria são do curso de biologia. Ela foi a primeira, a Letícia foi a primeira, e aí depois dela vieram vários outros. Temos a Paula, que está aqui, e também, junto comigo, também é da biologia e participa comigo no projeto. À tarde, amanhã, virão 2 alunas também, do curso de biologia, e a maioria, como eu já falei, a maioria dos alunos que me procuram para participar do projeto é dessa área. E é interessante porque para a biologia isso é muito novo. A gente ficava só muito limitado à pedagogia, e hoje nós temos diferentes alunos de diferentes licenciaturas, chama aqui de Química, a Bruna, de Engenharia Química, que está comigo também no projeto. Então, essa diversidade de cursos presente no projeto, de alunos desses diferentes cursos me procuram, é muito bom, mas biologia está prevalecendo em número de procura. E o que mais importante é que a Libras alcance essa visibilidade, essa garantia para os surdos. Ainda há uma carência enorme de profissionais qualificados para atuar em diferentes áreas do conhecimento. Não é só a biologia, são todas as áreas. E eu sempre explico, falo, procure com coração. Dê o melhor, dê o seu coração. Gerar conhecimento parte do coração em primeiro lugar. Procure Libras. A Letícia já concluiu a disciplina comigo. Imediatamente ela me procurou, foi também procurar o curso da PAD, buscou no INES também mais conhecimento. Isso é bom, porque isso motiva, isso incentiva o aluno. Não tem que ser só com o professor da disciplina. Uma disciplina não resolve. É básico. Então, esse estímulo, essa motivação são necessários para que haja, em diferentes áreas de conhecimento, disciplinas, enfim, biologia me impressionou, o alunado da biologia me impressionou, e fico feliz por isso. Agradeço a participação de vocês e muito obrigado mesmo por vocês participarem aqui.